partidos têm até o início da próxima semana para indicar a mesa diretora e os integrantes da CPMI dos atos do 8 de janeiro. A Berenice Leite está conosco, acompanha os bastidores e tem, sim, mais detalhes sobre a divisão dos cargos, que é o que, obviamente, está chamando a atenção. Tratávamos disso há pouco na conversa com o Zé Maria Trindade e o Cláudio Dantas. Berenice, bem-vinda mais uma vez. Oi, Piotr, obrigada. Falo direto agora do Salão Azul, porque as notícias mudam a todo momento, as negociações e a disputa pela presidência da comissão mista é, sem dúvida, aqui um motivo de muita polêmica, muita negociação mesmo. Agora há pouco, inclusive, foi definido mais um nome que ainda não estava na lista prévia aí de membros indicados, que é o da senadora Damares Alves, do Republicanos. Até então, o nome divulgado era de Hamilton Mourão. E hoje temos agora a confirmação de que quem deve compor a comissão é a senadora Damares Alves e o senador Cleitinho, que também é da mesma legenda, será, no caso, ela é a titular e ele o suplente. Lembrando que os suplentes também têm as mesmas prerrogativas, eles só não votam durante essa eleição simbólica que vai ter na semana que vem, mas eles podem propor requerimentos e votar, assim como os titulares. Bom, mas vamos às divisões, como é que está até agora? Só para esclarecer, são 32 titulares, 16 senadores, 16 deputados. A gente preparou uma arte, inclusive, para facilitar aqui para vocês. E olha, a presidência deve ser de um deputado. Isso já foi definido. Os nomes cotados até agora são de Arthur Maia e de André Fufuca. André Fufuca, que é líder do PP, partido do presidente da casa, mas pelo que a gente já tem conversado aqui nos bastidores, está mais para que seja Arthur Maia, até porque André Fufuca teria algum tipo de relação com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e isso o afastaria, né, aí tirando um pouco as chances de ele assumir a presidência dessa comissão, que vai aí fazer toda a diferença. Quem for presidente e relator define aí os rumos das investigações. Agora, na relatoria, que deve ser aqui do Senado, temos o nome de Eduardo Braga, do MDB, é o nome mais isento. Tem também aí de Renan Calheiros, que é algo que ainda tem uma rejeição, principalmente por parte aí de Arthur Lira. A gente lembra que Arthur Lira, com o Superbloco, ele tem o maior número de vagas lá na Câmara para o colegiado. Então, Renan Calheiros, inclusive, já até teria oferecido seu nome para ser relator. Ele foi o relator da CPI da Covid, mas não tem apoio nem do próprio partido. E ainda Omar Aziz, que também compôs ali a mesa diretora, né? Ele foi presidente da CPI da Covid. Esses são os nomes por enquanto. E o critério de proporcionalidade aqui no Senado ainda causa polêmica em virtude dessa mudança de bloco. A gente sabe que aqui no Senado são 4 blocos, né? Eles foram os primeiros a se dividirem e a gente também tem uma arte, olha só, são 12 vagas, né, no total aí, basicamente dos governistas, que compõem aí o bloco da resistência, que é o PT, PSB, PSD e Rede. Esse bloco tem 6 vagas. O outro bloco governista é o Bloco Democracia, composto pelo PDT, MDB, PSDB, Podemos, Rede e União. Outras 6 vagas. E na oposição, o Bloco da Vanguarda e da Aliança, somados 4 vagas. Então, está bem definido que os governistas aqui no Senado tem a maioria na indicação aí de membros, 16, é isso? 12 contra 6, agora sim, tá certo. 12 contra 4, gente, perdão. Bom, e a gente segue acompanhando, ainda falando sobre a Câmara, porque Arthur Lira, como eu disse, o superbloco dele é que tem aí o maior número de vagas na Câmara e ele possivelmente é que vai fazer a indicação do presidente. Isso vai ser definido na semana que vem. Piotr, volto com você. A Berenice fez menção aí a possibilidade do senador Renan Calheiros, que estava interessado ali em ser relator dessa CPI. Ele foi relator, sim, da CPI da pandemia, como a Berenice nos trouxe informações. Também o Omar Aziz, que foi senador, era uma CPI do Senado, né? Foi presidente daquela CPI. Esses senadores fizeram parte de um grupo chamado G7 na época, que ganhava tudo, ganhava todas as votações. Esse G7 era de oposição ao governo Bolsonaro, dominou completamente aquela CPI
E eles simplesmente se negaram a ouvir uma CPI que está investigando, que, portanto, precisa ouvir todos os lados envolvidos naquela questão para poder julgar de forma equidistante, de forma justa, com isonomia. Eles simplesmente se negaram a ouvir, por exemplo, quando foram convocados e convidados a falar, médicos que tinham opinião contrária, por exemplo, e cientistas que tinham opinião contrária à forma como estava se lidando com a pandemia. Ou seja, quem defendia tratamento precoce ou que tinha críticas, por exemplo, à questão das vacinas. E estou falando do ponto de vista científico, tá? A ciência é feita de divergência, da natureza da ciência. Não existe ciência sem divergência, né? Por isso que você tem uma tese, que depois você tem uma antítese em relação àquela primeira tese. Essa é a lógica. Esse pessoal se negou, saiu do plenário na hora que outros que pensavam diferentemente deles, ou seja, então eles já tinham uma opinião pré-formada, eles saíram do plenário e não ouviram. Qual é a lógica de alguém que pretende julgar um caso como o do dia 8, de repente sair quando chegar alguém que pensa diferente dele? Imagina um juiz abandonar, não, escuta, a hora que a promotoria falar, eu vou embora. Ou se não, a hora que a defesa falar, eu não quero ouvir. Não, como assim? Ele vai julgar de acordo com os argumentos dos dois lados. Funciona desse jeito. Ou deveria funcionar. Não acontece isso na justiça no dia a dia. Aconteceu sim nessa CPI do Senado lá da pandemia.